E aí, pessoal, como eu tinha combinado com vocês, né? Vou preparar aqui alguns vídeos sobre cálculos químicos, tá? Então aqui a gente vai ver, vai rever no caso, né? Tanto a parte teórica, conceitual, como também alguns exemplos, algumas questões, né? Envolvendo a prática desses cálculos químicos, beleza? Então bora aqui primeiro começar analisando, né? Relembrando aí o que é que a gente vê dentro aqui dos cálculos químicos, não é isso? Então vamos lá relembrar. Quando a gente falou sobre os cálculos químicos, nós falamos, né, que aqui dentro nós iríamos estudar e entender o conceito de 4 pontos. Vamos relembrar quais são eles, né? Nós vamos rever aqui qual é o conceito da massa atômica, o que é a massa atômica. Também rever o conceito, né, da massa molecular, o conceito também do que é a massa do elemento químico, massa do elemento químico, e também, por último, né, mas não menos importante aí, o conceito de massa molar. Beleza? Então, bora começar aqui primeiro, né? Analisando a massa atômica, tá? Então, vamos lá. Qual a definição de massa atômica? O que é massa atômica? Se você for lembrar das nossas aulas, né? A massa atômica se refere à massa de um átomo, né? A massa de um átomo isolado. Então, foi criada uma unidade específica para se medir a massa atômica, a massa de átomos e também a massa de moléculas. Que unidade é essa, né, que a gente falou em sala? É o U, que nós chamamos de unidade de massa atômica. Então, vamos relembrar aqui como surgiu essa unidade, como surgiu esse U, não é isso? Então é o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui, achar a formazinha. É aqui? Não é aqui não. Agora esqueci onde coloca as formas. É aqui? Também não. Aqui também não. Rapaz, já esqueci onde coloca. É aqui, pronto, lembrei. Pronto, vamos lá. Então, vamos lá. Da onde surgiu, né, essa unidade de massa atômica? Imagine que a gente tem um átomo, tá? Especificamente aí, um átomo de carbono 12. O isótopo mais estável do elemento químico carbono, né? O carbono 12. Aí o que foi feito? Eles mediram a massa de um átomo de carbono 12, tá? Mediram a massa de um átomo de carbono 12 e dividiram essa massa em 12 partes iguais. Então, imagine aqui, ó, que eu vou dividir a massa desse átomo em 12 partes iguais. Tentar encaixar aqui 12 partes, né? Tentar dividir em 12 partes iguais. Então, eles pegaram esse átomo de carbono 12 e dividiram a sua massa em 12 partes iguais. Até aqui tem 8, né? Vamos colocar aqui para fechar 10 partes. E aqui, agora eu vou ter 12 partes. Vamos fingir aqui que eu tenho 12 partes iguais, né? Aí o que foi feito? Ao dividir a massa desse átomo de carbono em 12 partes iguais, eles pegaram uma fração dessa, ó, uma partezinha dessa, uma fatia dessa, que matematicamente corresponde, né, a 1/12 do átomo de carbono 12, e tomaram essa fração como sendo o padrão para medir a massa atômica. Então, 1/12 do átomo de carbono 12 é o que nós conhecemos como um U, uma unidade de massa atômica, tá? E vai ser essa unidade
que é utilizada para medir a massa de átomos e também para medir a massa de moléculas, tá? Lembrando que esse 1U, ele apresenta um valor em gramas, né? Que é aproximadamente, ó, 1,66 vezes 10 elevado, só agitar aqui, ó, elevado a menos 24 gramas. Então, se eu pegar, por exemplo, na tabela periódica, você encontra que o elemento químico hidrogênio, de número atômico 1 e massa 1, eu posso afirmar que a massa de um átomo de hidrogênio equivale a 1U, uma unidade de massa atômica. E esse valor em gramas é de aproximadamente 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, posso falar, né, que o hidrogênio, que um átomo de hidrogênio tem uma massa de aproximadamente igual, né, a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Se eu pegar, por exemplo, o átomo de oxigênio, número atômico 8, massa 16. Isso quer dizer o quê? Que a massa de um átomo de oxigênio equivale a 16U. Ou seja, um átomo de oxigênio vai ter uma massa 16 vezes maior em relação ao meu padrão. Nesse caso, né, em relação ao U. Então, eu tenho que um átomo de oxigênio é 16 vezes maior que o meu padrão, 1U. Se eu pegar, por exemplo, o átomo de cálcio, massa 40, número atômico 20, né? Então, posso afirmar que a massa de um átomo de cálcio equivale a 40U. Um átomo de cálcio tem uma massa 40 vezes maior em relação ao padrão que foi adotado. Tranquilo? É apenas isso. De massa atômica, eu tenho que saber o que significa massa atômica. É a massa de um átomo isolado. E saber o que significa esse Uzinho aqui, né? Que é a unidade de massa atômica, que corresponde a 1/12 do átomo de carbono 12. Tranquilo? Então, a massa dos átomos e a massa das moléculas vão ser mensuradas em cima desse U, tá? Então, toda a massa que você vê em questões, né? A massa atômica ou massa molecular vai aparecer em U, a massa de um átomo ou a massa de uma molécula, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, já sabemos o que é a massa atômica, tranquilo. Agora, o que é a massa molecular? Eu vou utilizar o conceito da massa atômica para poder calcular a massa molecular, tá? Deixa eu só agitar aqui. Então, o que é a massa molecular? Massa molecular é a massa de uma molécula isolada, tá? Massa molecular vai ser a massa de uma molécula. Quando a gente fala aqui em uma molécula, nós nos referimos a qualquer substância formada por dois ou mais átomos, iguais ou diferentes, tá? Seja a ligação covalente, iônica, não importa. Quando eu falar em molécula aqui, eu vou estar me referindo a uma substância formada por dois ou mais átomos, iguais ou diferentes, tá? Então, por exemplo, né, como nós já vimos, se eu pegar a molécula de água, quanto é que vai valer a massa de uma molécula de água? Vou fazer passo a passo primeiro, tá? Eu sei que a água é formada por hidrogênio e oxigênio. Nesse caso, eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quanto é que vale a massa de cada um deles? Você vai consultar a tabela periódica, né? Ao consultar a tabela, você vai ver que a massa do hidrogênio vale 1U e a massa do oxigênio vale 16U. Então, quanto é que vai valer a massa total de uma molécula de água? 2 mais 16, né? Que vai me dar 18U. Ou seja, uma molécula de água apresenta uma massa que é 18 vezes maior em relação ao padrão adotado, que é U. Tranquilo? Se eu pegar, por exemplo, agora, essa molécula aqui, Al2SO4 3. É um composto iônico, né? Mas aqui chamamos de molécula. Vamos calcular sua massa molecular, tá? Então, como vai ficar? Ela é formada de alumínio, enxofre e oxigênio, não é isso? Quantos alumínios? 2. Quantos enxofres, né?
Tomar cuidado com isso, ó. Lembrar que tudo que está dentro do parêntese, você multiplica pelo valor. Então, são 3 enxofres e 12 oxigênios, né? Então, vou ter lá 3 enxofres e, no total, 12 átomos de oxigênio. Essa aqui é a quantidade de átomos presentes na minha substância. Então, eu vou multiplicar a quantidade pela respectiva massa atômica de cada átomo presente, né? Alumínio, a sua massa é 27U. Enxofre, a sua massa é 32U. Oxigênio, a sua massa é 16U. Quanto é que vai valer a massa total, né, do sulfato de alumínio? Vai ser 27 vezes 2, mais 32 vezes 3, mais 12 vezes 16. Isso vai me dar uma massa total de 342U. Mesma ideia. Isso quer dizer o quê? Que a massa do sulfato de alumínio, de uma unidade, né, do sulfato de alumínio, corresponde, no caso, apresenta uma massa 342 vezes maior em relação ao meu padrão, U. Tranquilo? Olha aqui outro exemplo. Ó. Se eu colocar agora, por exemplo, um íon poliatômico, por exemplo, o íon fosfato, PO4 3-. Uma pergunta que eu faço para vocês. A carga desse íon vai influenciar no cálculo da sua massa? Não. Elétrons a mais ou elétrons a menos não vão influenciar no cálculo da massa molecular, beleza? Então, calculo exatamente da mesma forma que as outras. Então, pega aqui, ó, o fosfato, né? É formado de fósforo e oxigênio. Nesse caso, um átomo de fósforo e 4 átomos de oxigênio. Vou multiplicar pelas suas respectivas, né, massas atômicas. Se eu não me engano, o fósforo é 31U e o oxigênio 16U, né? Então, vou ter que a massa total do íon fosfato vai ser igual a 31 mais 16 vezes 4, né? Que vai me dar uma massa total, uma massa molecular total de 95U, beleza? Então, tenho que o íon fosfato apresenta uma massa 95 vezes maior em relação ao padrão U. Tranquilo? Lembrar, né, que nas questões que envolvem cálculos químicos, você não tem que saber de cabeça, memorizado, a massa atômica de cada elemento, tá? A questão vai fornecer para você os dados necessários para calcular a massa molecular da substância envolvida na questão. Tranquilo? Então, para o vídeo não ficar muito longo aqui, eu vou parar aqui agora, tá? Aí no próximo vídeo nós vemos a massa do elemento químico e no outro vídeo a massa molar.